Opa, boa tarde, pessoal. Deixa eu só convidar aqui uma pessoa. Boa tarde, vamos ver aqui. Deixa eu ver, vai aparecer aqui os convidados. Acho que o sinal não está muito bom hoje não, hein? Deixa eu só ver se eu consigo convidar aqui. Vamos ver. O que é que tem que aparecer, né? Consigo ver aqui. Tá muito fraquinho o sinal. Você consegue ver daí? Ainda não aparece online? Não, demora um pouco, tem um delay. É, tem um delay. O sinal não tá muito... Apareceu. Apareceu? Ainda não. Ah, vou tentar chamar de outra maneira. Tá bem fraco, né? Pronto, aqui tá aparecendo. Só vou subir aqui para pegar o seu nome. Convidei. Pronto. Ah, tá. Apareceu? Apareceu. Vê se tá fraco, como é que tá aí o Wi-Fi. Aquilo que eu falei para você que aparece, vê como é que tá. E eu tô esperando. Como é que tá o movimento, Miriam? Tá bom? Miriam, Calma que eu vou. Tá? Dá para entender o que tá dá falando. para entender, mas tá devagar ou tá normal? Hã? Não está. Ah, então tá bom. Bom, minha gente, muito boa tarde. Shalom para vocês. E nós vamos fazer uma live hoje, não é? O sinal não está muito bom. Aqui é só um teste, é só uma chamada para que mais tarde eu volte aqui, tá bom? Houve algumas atividades aqui em casa para fazer, também Melhor gravar, viu? ao sair. Hã? Melhor gravar. Tá ruim, né? A imagem, sabe? Fica, às vezes, meio embaçada. A imagem falha. O sinal da internet está ruim. Olha lá, Ednei Oliveira. O Dinei Oliveira é uma bênção, um abençoado que está aí. Bom, mas hoje nós vamos discutir, falar um pouco, não é, sobre a questão de... Não é de Jesus, o Jesus das Escrituras, o Jesus da Bíblia, que infelizmente muitas pessoas que se dizem gracistas, né, que foram beneficiadas pela tal graça de Deus, elas negam Yahushua, elas negam Yeshua, elas negam Jesus, ok? Então, não sintam-se ofendidos, vocês que têm a live aí, né, que começam a falar no mesmo tom, no mesmo ritmo, igual os representantes aí, os discípulos e os pastores ou bispos ou missionários do José Jesus Luiz Miranda, o fundador da Igreja do 66, Crescendo em Graça. Veja bem, olha só o que eu vou falar para você. Só para uma introdução, depois a gente volta, tá bom? A origem dos falsos gracistas. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu, como judeu, não é? Por mim, tanto faz se ele era falso profeta, com essa história de reencarnação. E olha que o judaísmo, uma grande linha do judaísmo, desde os tempos de Yeshua, acredita no judaísmo, não é? Constantino foi quem retirou a doutrina do judaísmo. A doutrina da reencarnação, perdão. Foi Constantino quem retirou essa doutrina, tá bom? E aí os católicos acataram, e também os protestantes, e também os evangélicos.
Mas o que eu quero dizer é que eu, como judeu, se eu fosse aquele judeu, não é, tradicional, de há muitos anos atrás, que não acreditava em Jesus, para mim, tanto faz. Podia ser José, Jesus, Luiz Miranda, dizendo-se ser o Cristo. Podia ser o Henrique Cristo, que eu acho uma figura que, comparando com José, Jesus, Luiz Miranda, ainda é um santo perto desse homem. E tantos outros aí, né? Tem um boy aí, um Jesus boy americano, que anda para lá e para cá e tem 10 mil seguidores. Mas a gente precisa se atentar numa coisa. O que o profeta, o que Yeshua, o que o enviado de Deus alertou os seus seguidores? Presta bem atenção nisto. E isso me entristece e me deixa preocupado, porque até aqui mesmo no Brasil, eu vou mostrar reportagens, milhares de pessoas o têm como pai, o têm como um Deus. Tá vendo? Vai vendo aí a coisa. Olha só. O que Jesus disse? Existe um evangelho, deixa eu ver aqui, é o evangelho de Mateus, ou Matatial, 24 a 23. Mateus 24, 23, ele vai dizer assim, essa carta, esse livro, né, foi escrito no ano 30 depois de Cristo. Diz assim, Totientis remin eipe idou. Eipe idou. Não é isso que você pensou não, tá? Eipen idou. Chonder o Christos en chode men. Pisteusen, pisteusete. Pisteusete. Isso é grego. Jesus está dizendo aos seus seguidores e às pessoas. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Olha isso. Vamos ver o versículo 24, nesse mesmo texto. O que ele diz? O versículo 24. Dá uma olhadinha aqui. Em grego, ele vai dizer assim, ergesontai gar pseudo Christoi, kai pseudo propetai, kai dousosen, semeia, megal kai, tirata honste, planesai, ei denaston kai, tous, eiki tous, Jesus está dizendo. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A origem dos falsos gracistas. Durante toda a história de Israel, sempre houve uma espera, uma expectativa da chegada e vinda de um Messias. Em hebraico, Mashiach, e em grego, Cristo. Então, Mashiach significa ungido, escolhido, para um cargo, para uma função política, para uma função de rei. Ok? O primeiro Mashiach do povo hebreu, Israel, foi Shaul, ou o rei Saul. O segundo foi ungido a rei Davi. E assim por diante, os reis, etc. Mas Israel sempre almejou e sonhou, e isto incorreu em gerações que existiram e passaram na espera da chegada do Mashiach, que derrotaria os seus inimigos. Então, houve profecias, você vê as escrituras da Bíblia hebraica, você vê Salmos, você vê
Daniel, Ezequiel, você vê Isaías, você vê Jeremias, todos falando da chegada desse Messias, não é? Por quê? Porque Israel, com o seu coração duro, sempre teve aí a cidade Jerusalém, a cidade invadida, pessoas morrendo, o templo sendo invadido, etc, etc, etc. Então Israel sempre almejou a chegada desse rei político, esse rei bélico de guerra para destruir os suméricos, para destruir os egípcios, para destruir os medos e persas babilônicos, para destruir os gregos, para destruir os romanos, e assim por diante, ok? Tanto é que quando nascia uma menina em Israel, no mundo judaico, né? Naquele tempo de Moisés, não festejavam, era como se fosse um sinal de luto. Por quê? Porque os homens esperavam que nascesse um filho homem, porque supostamente poderia ser então aí o ungido, o Cristo em grego ou o Mashiach em hebraico. Então havia festa, daquela coisa toda, comilança, não é? Mas vamos lá. Bom, mas Israel sempre almejou e sonhou, e isto incorreu em gerações que existiram e passaram, não é? Na espera da chegada do Messias, que derrotaria os seus inimigos, e Israel nunca mais ficaria escravo de outros reis e povos. Bom, esta esperança chegou e passou pelo tempo e história de Yeshua, ou Yahshua, Jesus como você conhece. E no seu tempo, e após ele, no tempo de Jesus e após ele, existiram muitos Jesus. No tempo de Jesus, e depois que ele morreu, como narram os evangelhos, ele ressuscitou, existiram também outros Jesus nos tempos dos apóstolos ali e após os apóstolos. Pregavam, faziam sinais, diziam ser o Mashiach de Israel ou o Salvador. Sabia disso? Muito bem. Porém, eles eram falsos, que se proclamavam o Messias de Israel, o Salvador de Israel, e todos foram alarmes falsos. Por quê? Porque é uma curiosidade, tá bom? Somente ele, Yeshua, ou Yahshua, Jesus que você conhece, teve todos os seus passos milimetricamente, desde o seu nascimento, vida, ministério público e morte e ressurreição descritos nas escrituras hebraicas. Quer o rabinato aceite ou não, hoje já tem uma grande divisão, não é? Nesse mundo. Bom, e este Jesus alertou o mundo de seu tempo sobre os futuros falsos cristos que viriam usando em vão e desrespeitosamente o seu nome, ok? Como eu li aqui, ele disse, e está aqui em ou Mateus 24, ele diz assim, não é? Em grego, ergeson tai gar pseudo Christo kai, pseudo propertai kai. Dososin semeia megala kai, tirata hoste, planestai em genanton kai tos, eclectos, ou seja, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quando eu vejo essas palavras de Jesus, a gente começa a ficar um pouco, digamos assim, mais crente nos cumprimentos dos ensinamentos desse Yeshua, desse Yahshua.
não é? Porque quantos falsos profetas surgiram na terra, não é? Teve a igreja do Senhor, não vou lembrar o nome agora, de um homem que se dizia ser a reencarnação também, oriental, não é? E que ele teve várias mulheres aí pelo mundo, e comprava vários pastores até no Brasil com grana pesada, não é? Teve tanta gente que falou besteira e fez besteira, e incorreu em promiscuidade, várias mulheres, sexualidade, vários filhos, etc. Mas ultimamente, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o vídeo de novo. Vamos voltar aqui para o YouTube, que eu quero falar um pouco sobre isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vai demorar um pouquinho de abrir, enquanto não abre lá. Vamos dar uma olhadinha aqui em, se eu não me engano, 2 Coríntios. Opa, 2 Coríntios. Espera aí, agora vai esperar. Não, agora vai abrir. Vamos ver aqui. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui. Que é muito... Ele vai demorar um pouquinho porque a minha internet ela tá lenta, porque tem que pagar. E agora a minha internet está pifando. Que legal. Não tem problema não. Opa, fica aí. Fica aí. E a minha esposa está rindo lá no quarto. José. Jesus. Deixa eu ver. Diz. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Opa! Acho que tá aqui. Não tá não. Bom, espera um pouquinho aí, que vai abrir, tá bom? Enquanto isso, a gente começa a lembrar um pouco também das palavras do apóstolo Paulo. Oswaldo, seja bem-vindo, Oswaldo Sobrinho. Das palavras do apóstolo Paulo. Opa! As palavras do apóstolo Paulo, onde... Estou só esperando abrir aqui, tá? Um pouquinho, vamos lá. Opa, aqui eu achei uma reportagem muito bacana, vamos ver se ela vai abrir. O apóstolo Paulo disse, se não me engano, na sua epístola, ao pessoal que não eram chamados de crentes, nem de evangélicos, nem de católicos, mas de santos, não é? Diz lá o apóstolo Paulo aos seguidores de Yeshua e aos seguidores da comunidade apostólica, 2 Coríntios, acho que 14, 11, ele diz, e não é maravilha, porque o próprio Satã se transfigura em anjo de luz, ao ponto dos seus ministros também enganarem aqueles que são da verdade. O Satã aqui não é um espírito maligno, não de chifre lá, que você imaginou, não que criaram. O Satã é o homem mesmo. É o homem mau, o homem ruim, corrupto, perverso. E também, em uma outra carta, esse mesmo Shaul, esse mesmo apóstolo, o Paulo, ele vai dizer que ainda, olha só, agora ele pega pesado, ainda que um malaquim, em hebraico, ainda que um anjo desça do céu e vos anuncie um outro evangelho, além do qual eu já vos tenho anunciado, maldito seja, anátema, a palavra grega, anátema seja. E me espanta muito, né, as pessoas aderirem, está demorando de abrir, mas ele vai abrir, eu tenho que mostrar essa reportagem para você, tá bom? É assim, quando a gente trabalha, é trabalhador, e não come dinheiro e dízimo de ninguém, demora, não é? Porque, meu pai, a internet não está funcionando. Mídia do céu, me salva. Eu vou tentar aqui até abrir. É uma matéria interessantíssima. Essa matéria do José Jesus Luiz Miranda, da igreja, a igreja Crescendo em Graça, não é? Onde ele divulga lá o número 66, faz tatuagem. Ele se diz ser, presta bem atenção na aberração, ele se diz ser a reencarnação
de Jesus, homem. A reencarnação de Jesus, homem. E aí ele começa a pregar um monte de ismos modernos, um monte de coisas progressistas, e aí ele vai destruindo as virtudes, ele vai destruindo todo o sacrifício de Jesus, ele vai destruindo todo o zelo dos apóstolos por uma vida separada de coisas erradas. Eu vejo alguns gracistas falar que beber não incorre nenhum risco. Eu não proíbo ninguém de beber, não proíbo. Eu mesmo gosto de tomar uma caipirinha de vez em quando, tomar uma cerveja, tomar um vinho, mas eu tenho todo um preparo, uma estrutura para não incorrer em vício e se tornar um alcoólatra. E também não faço isso na frente de quem tem esse vício. Mas segundo aí os gracistas, pode beber, pode fumar, se bobear pode usar droga pesada, ilícita, pode adulterar, que não tem problema, porque o tetelestai, que Jesus disse na cruz, já aniquilou todos os pecados, está tudo certo, você não tem pecado. Então quer dizer que se o presidente do Brasil pagar toda a dívida externa que deve lá fora, e depois você sai daqui e você começa a fazer dívida aqui dentro com um, com outro, você tá tudo certo, tá tudo ok? Você sai daqui do Brasil e vai para outro lugar e começa a fazer dívida com a sua empresa, tá tudo certo, tudo bem? Você não vai ter nenhuma sanção, nenhuma uma política de retaliação, de cobrança. Não, você não vai ter? Tá tudo certo então? Você que pensa que tá tudo certo. Você que pensa. Eu fico vendo muitas pessoas, até eu mesmo, muitas vezes já critiquei o mundo judaico, não é? Em algumas exceções, em algumas exasperações dogmáticas, tal. Mas prestem bem atenção. Antes de você julgar um judeu Hassidim, aqueles que têm, né, as trancinhas, a barba comprida, que anda todo de preto, antes de você julgar ele, para pensar que ele leva uma vida real, de dedicação. Pode ser religiosa, a lei, mosaica, pode ser. Mas ele é muito mais fiel no que ele recebeu desde criança do que você, que está levando os ensinamentos de Yeshua ou Yahshua, de Jesus, de forma banalizada, de forma libertina. Ah, se eu adulterar não tem problema, se eu pegar outra mulher não tem problema, é isso, aquilo. Por quê? Porque o José Luiz Miranda, o fundador da Igreja Crescendo em Graça, do número 66, ele diz que não tem mais pecado. Não tem mais pecado. Acho que até foi um erro de Constantino, dos pais da igreja, um erro de Constantino dos pais da igreja, trazer esse termo, trazer esta palavra pecado, da raiz ra'at, em hebraico, que é ret, que é a transgressão da lei civil e da lei penal que Moshe deu ao povo hebraico. Agora, o cristianismo, o protestantismo e a igreja evangélica criou uma cartilha, criou uma biblioteca de pecados que nada tem a ver com a lei do povo de Israel. Só que esses pecados que vocês criaram, vocês mesmos vivem eles todos os dias. Portanto, claro, tem coisas que eu concordo lá que o Luiz Miranda fala. Sabe, vocês vivem o pecado. Condenaram o pecado que vocês mesmos criaram no cristianismo, mas vocês vivem pecando todos os dias e não estão nem aí com o nome de Jesus, não estão nem aí com, vamos dizer, no Oriente Médio, lá, quando você está no Oriente Médio, quando você está sobre a cúpula dourada, lá, a pedra do domo ali, né, no pátio do templo, quando você está em Jerusalém, você precisa ter o maior respeito. Você pode não acreditar em Muhammad, em Maomé. Você pode não acreditar, mas você precisa ter o respeito absoluto. É o nome de uma pessoa que para os irmãos palestinos foi um profeta, foi um homem santo. Você precisa respeitar o nome de Yeshua quando você está em Jerusalém também. Sabe? E sobretudo o nome do Eterno.
Agora, o que eu vejo na pregação gracista, oriunda de José, Jesus, José, Jesus, Luiz Miranda, é um tremendo desrespeito e descalabro. Pode fazer tudo, uma igreja liberal, pode vir tudo do jeito que está, não tem mudança, não tem nada, tá tudo certo. Por quê? Porque essa é uma pregação progressista, onde as pessoas, não importa a vida e a conduta que elas vivam, elas vão se sentir acolhidas e elas vão lá dar grana e dinheiro. Eu nunca vi Yeshua, nenhum profeta da Bíblia, nem Eliahu, nem Eliseu, nem Isaías, nem Jeremias, nem Ezequiel. Eu nunca vi nenhum profeta gostar tanto de grana, gostar tanto de riqueza, de patrimônio, de poder, de televisão, de rádio, gostar tanto de mansões, helicópteros e jato, como a reencarnação de Jesus no mundo. Francamente, pelo amor de Deus, gente, vocês acreditam nessa balbúcia, nessa bobagem, nessa besteira? E o cara vai e começa a usar símbolos SS, né, no braço, e todo mundo começa a colocar SS. É que a minha internet está ruim, infelizmente. Eu não vou conseguir mostrar aqui, ó. Vamos ver se abre dessa vez. Ó, não vai abrir mesmo. Ah, meu pai amado. Eu não vou conseguir abrir. Infelizmente, ó, aqui, ó. Tô tentando abrir e não vai. Entendeu? Por isso que eu vou deixar para falar isso. Isso aqui é só... Opa! Eu vou... não vai abrir mesmo, não. Eu vou deixar para voltar com esse tema, tá bom? Vocês vão esperar voltar com esse tema. Pode ser amanhã à noite. Porque amanhã à noite eu estou mais tranquilo no meu trabalho. Aqui também eu estou tranquilo, mas acontece que não está. Minha internet está muito fraquinha, aqui o sinal está muito fraco. Deixa eu ver aqui uma coisa, se eu consigo abrir. Eu não vou conseguir abrir, não. Não vai dar. Não abre mesmo. Mas deixa eu só mostrar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu abrir aqui. Então são as aberrações que eu vejo que as pessoas estão falando e pregando. Você conhece o irmão aí, o irmão vem falar de Deus, vem falar da graça. Aí quando ele começa a falar da graça, tudo o que Jesus ensinou, os gracistas, eles trocaram Jesus, lá de Nazaré, eles trocaram Jesus nazareno, o Jesus homem, e trocaram Jesus pelo, deixa eu ver aqui, trocaram Jesus ressurreto, não é? Para os cristãos, que tem essa fé linda também, que deve ser respeitada, trocaram todos esses eventos pelo apóstolo Paulo. Então, o Jesus Luiz Miranda, esse falso profeta, ele já vinha tendenciosamente, com foco, ensinando as pessoas a adorar o homem e ignorar Jesus, ignorar as suas mensagens escatológicas em relação aos falsos profetas e aos falsos cristos. Por isso que quem adere às pregações do Crescendo ou Crescendo em Graça, a Igreja do 66, para ele é fácil adorar. Os vídeos que eu tenho aqui, a internet não quer abrir, é de José Luiz, de José Jesus Miranda, sendo adorado como Deus, como Pai. A mulher fala, para mim, ele é o meu Pai, ele é o meu Deus, porque ele me curou. Você acha que pelo fato de você colocar as mãos numa pessoa e essa pessoa ser curada do câncer, você acha que você tem autonomia para substituir o lugar das entidades divinas, dos criadores, de Deus eterno, para o cristianismo, de Jesus Cristo, do Espírito Santo? Você acha que você pode arrogar-se o direito de ser venerado e ser adorado como um Deus? Um pecado gravíssimo de idolatria. Lembremos que quando Moisés estava lá no deserto, em determinado momento, o povo queria água potável, queria água, e Deus disse a Moisés,
pegue o seu cajado e bata na rocha. Quando Moisés bate o seu cajado, o seu bordão lá na rocha, não é? Aí há uma pequena fresta e rachadura e jorra aquela fonte abundante de água potável. E aí a vaidade de Moisés, a vaidade, a humanidade de Moisés, essa nós podemos aplicar aqui. Falou mais alto. Transcendeu ao Eterno, ao Poderoso. E Moisés diz, até isso eu tenho que fazer por vocês? Tirar água da rocha? Eu tenho que fazer isso? Tirar água da rocha para vocês? Então, como diz aí um outro do chapelão, meu filhinho, presta atenção, filhinho. Não seja tolo. Não seja tolo. O preço pode ser muito alto. Cuidado a quem vocês estão seguindo. A reportagem que eu tenho aqui, deixa eu ver se vai abrir agora. A reportagem que eu tenho aqui, não é? Poxa vida. Vamos ver. Não vai abrir não. Pensei que fosse abrir. Mas não vai abrir. A internet está ligada, meu filho. Ó. Deixa quieto. A reportagem que eu tenho aqui, ele diz que as pessoas, seus seguidores do Jesus Luiz Miranda, ele dizia que ele não morreria porque ele era a reencarnação de Jesus, homem no mundo, e o seu corpo seria glorificado. Ele pagou um preço muito alto por isso, ficou bilionário em alguns estados, bastante estados lá, condado dos Estados Unidos, Europa, Portugal, México, França, em tudo quanto é lugar. Ele conseguiu adeptos, milhões de pessoas, abriu igreja em tudo quanto é lugar. Só que depois o próprio Jesus, homem, José Jesus Luiz Miranda, morreu de câncer. Mas antes de ele morrer de câncer, ele se diz também ter sido, depois da reencarnação de Jesus, a reencarnação do apóstolo Paulo. E depois que ele morre, a igreja racha e vem, creio que é sua mulher, e diz que é a encarnação de um tal anjo. E vocês, gracistas, o que tem no cérebro dos irmãos? O que tem no intelecto? O que tem no campo cognitivo? O que vocês têm para vocês aderirem a tamanha aberração, a seguir tamanha idiotice? Ontem eu fiz uma live ensinando o direito de você ser rico, de você se dar bem na vida. É um direito seu, não é? E contestei as pregações que a igreja evangélica traz, oriunda da dissidente lá do catolicismo, da teologia da pobreza, de Francisco de Assis, aquela coisa toda. E as falas de Jesus, de Yeshua. Mas Jesus nunca quis dizer que ser rico é algo que é abominável e que Deus não aceita. Não é isso, sabe? Sempre deve priorizar o que em nós? A essência divina dentro de nós. A humanidade, o amor, a caridade para com o próximo. Ok? Agora, Jesus não ficava coletando grana e dinheiro, tirando dinheiro das pessoas, aquela coisa toda, pá, aquilo lá. Ele não repetiu o que o sistema dos fariseus do templo, de Anás e Caifás, corruptos, que pagavam propinas para falsos milagres, para falsos profetas, que pagavam propina para os vendilhões do templo, que pagavam propinas pesadas para os soldados do templo, para os governadores, prefeitos, Herodes, aquela corja toda, não é? Como hoje aqui tem no país, que no Brasil, onde os Caifás, os fariseus daqui pagam pesado, milhões, não é? Que não sai do bolso deles,
sai do seu bolso, que é fiel dessas igrejas, para encher o rabo, a cueca de Lula não, de Bolsonaro e de Lula também, de todos, Dilma, de todo mundo que passou pela presidência da República, de todos os governadores, senadores, deputados, vereadores, prefeitos, etc, etc, para eles conseguirem o intento que eles quiseram. E foi assim que eles conseguiram sentar o pau, sentar a madeira, sentar a marreta. Foi assim que eles conseguiram linchar publicamente, rasgar publicamente o jovem Yeshua de 33 anos de idade lá em Jerusalém. Então, o que eu gostaria, não é, que vocês prestassem atenção. Deixa eu ver aqui. Eu não vou conseguir abrir mesmo, de verdade. Eu peço desculpa, mas amanhã eu volto com força, não é, sobre esta matéria aqui, sobre a reportagem. Eu tinha visto aquela hora e estava direitinho funcionando aqui. Deixa eu ver. Opa. Eu tinha visto direitinho essa matéria, mas deixa eu ver só uma coisa aqui. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não vou trabalhar não, por favor. Não. Só um minuto. A não ser que eu... Vamos ver se vai aparecer aqui. Tô tentando abrir a matéria, mas não vai mesmo, não. Enquanto não pagar... Eu só pagar no dia que eu recebo. Tem que mudar a data, né, gente? Ah, não dá. Não vou conseguir, não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui é assim, é ao vivo, viu? Não tem o menor problema. Não me preocupo muito, não. Bom, eu vou deixar então, quem sabe o sinal melhore, aí eu volto mais tarde, tá bom? Mas eu prometo que eu vou mostrar os vídeos que eu tenho. Tem reportagem do Roberto Cabrini, que foi lá entrevistar, falar com o José Jesus Luiz Miranda. Então, ele mesmo, né, com a sua própria voz, diz: eu tenho prazer em ser o anticristo no mundo. Anticristo, gente, pelo amor de Deus. Para você ter uma ideia, o que você entende ser anti-judeu? Antissemita é aquele que não gosta do semita, que não gosta do povo judeu. Anti-muçulmano, anti-islamismo é aquele que não gosta de muçulmano, que não gosta do Islã. Anticatólico é aquele que não gosta do catolicismo, não é? E esse homem que já morreu, o Jesus Miranda, fundador do Crescendo em Graça, ele fazia uma lavagem cerebral tão intensa, tão forte, que ele penetrava na mente das pessoas e fazia com que essas pessoas se tornassem um exército dele, com ódio mortal da Igreja Católica. Todo mundo aqui sabe, a Igreja Católica sabe, os padres de hoje sabem, os cristãos católicos de hoje sabem, não é? Que no tempo, não é, do Império Romano, e depois veio a Igreja Católica, todo mundo sabe que os papas foram horríveis, foram cruéis, não tinham nada a ver com Deus. Todo mundo sabe disso. Veio aí o braço militar jesuíta, veio aí a Santa Inquisição, mas todo mundo também sabe que Martinho Lutero também teve o seu exército e que mandou matar milhões de judeus também na Alemanha, não é? Por causa de Martinho Lutero, que também Hitler, pegando uma carta de Martinho Lutero, serviu de inspiração
para um plano que estava no seu coração. Então, assim, pregar o ódio, você pode contestar, você pode lutar, você pode esbravejar contra dogmas, ensinamentos, não é? Que não correspondem com os ensinamentos de Yeshua, que não correspondem com a palavra de Deus. Isso é um direito seu, é um debate e é democrático. Agora, você incitar as pessoas a invadir missa, a invadir procissão dos católicos, querer derrubar a imagem de Nossa Senhora, querer derrubar a imagem de Jesus, é um ataque à fé, é um ataque à crença do outro. Você não pode fazer isso. Pergunta para os gracistas que seguem o José Jesus Luiz Miranda, crescendo em graça. Aonde foi que você viu Jesus incitando os discípulos dele a invadir os templos gregos, a invadir os templos dos deuses que eram imperadores, os deuses, antigos deuses do Egito, que depois fez aquele panteão, não é? Aquele sincretismo religioso? Onde você viu Jesus falando assim, vai lá e derruba a imagem de Vênus, vai lá e derruba a imagem de Júpiter, vai lá e derruba a imagem do imperador, vai lá. Aonde você viu? Ao contrário, meus irmãos, povinho aí, presta bem atenção no que eu estou falando. Em certa ocasião, diz o Evangelho que Jesus estava no monte, lá das Oliveiras, num momento famoso em que ele é preso pelos soldados do templo, não é? Soldados do templo e também ali os soldados romanos dando apoio, que o plano já tinha sido fechado, não é? Com alguns sacerdotes ali. Quando avançaram para prender Jesus, que Judas Iscariotes o entregou, diz a história, os evangelhos, que o apóstolo Pedro desembainhou a sua espada e cortou a orelha do soldado Malco. E o que Jesus fez? Isso, Pedro, vai lá, mata eles, vamos os outros também, Tiago, Felipe, Barnabé, mata eles, vamos. Não. José Jesus Luiz Miranda nunca foi a reencarnação de Jesus, nem aqui, nem na quarta, quinta dimensão, nem em outro mundo, nem no raio que o parta. Jesus nunca incitou os seus discípulos, seus seguidores, a uma rebelião, a uma revolução, a um ataque contra outros grupos que tinham muito no seu tempo. Sabe? Ele nunca fez isso. Ele sempre pregou a paz. Se possível, tendes paz com todos os homens. Ok? Veja só. E agora, como que esse homem poderia ter sido a reencarnação de Jesus? Diz, né, na lei da reencarnação, que quando uma pessoa reencarnou uma vez, voltou. Tá dando, vai acabar a minha internet. Mas olha, quando uma pessoa reencarna, segundo a lei da reencarnação, esquece Allan Kardec, tá? Estou falando de algo que é mais profundo, que vem lá do povo de Israel. Então, reencarnou, não é? Apagou, aprendeu alguma coisa nessa reencarnação, evoluiu, morre de novo, reencarna e evolui, encarna e evolui. Se Jesus, no tempo em que ele esteve aqui no mundo, ele não pregou o ódio, não pregou xenofobia, não pregou homofobia, não pregou racismo, se ele não pregou ataques violentos, rebeliões políticas, né, mata, agride, porque ele mesmo passou por tudo isso, como é que ele viria agora nessa outra reencarnação? Em Jesus homem, no José Jesus Luiz Miranda, incitando as pessoas a atacar católicos, a atacar Papa, a atacar a Igreja Católica. Não é coerente, não tem sincronia, não tem assimilidade, não tem nada de bom nisso. Preste atenção, você que segue... Onde você vai? Você que segue os ensinamentos de José Jesus Luiz Miranda. Ele foi um homem altamente endemoniado. Ele zomba da cara das pessoas. Comprou carro caríssimo.
um cara que amou a riqueza, que amou o poder, não tem problema ser rico. Mas desde que você seja rico honestamente, não explorando e usando a fé das pessoas como ele fez, como Edir Macedo faz. Mas olha, você tem uma ideia, nem Edir Macedo, que eu critico tanto, nem Valdemiro, nem R.R. Soares, nem até o porcaria do Silas Malafaia, nem esses caras aqui no Brasil, nem como que eu chamo? Nem os ayatolás das Assembleias de Deus no Brasil, o José Bezerra e o Manuel Ferreira, nem eles foram tão ridículos quanto José Jesus Luiz Miranda. Eles nunca disseram, apesar de que são falsos também, mas nunca disseram, somos a reencarnação de Cristo, somos o anticristo, somos Jesus reencarnado, Jesus homem. Você compreende isso? Você está entendendo a gravidade disso? A deturpação dos ensinos de Jesus, a deturpação, o desvio exegético, escatológico, hermenêutico das escrituras, do hebraico para o grego, do grego para o latim, a Vulgata lá. Você está entendendo como que esse cara foi um ordinário e a sua palavra não se cumpriu? Porque ele está morto, seu corpo não está glorificado. E aí? Então, como que pode vocês acreditar, colocar na cabeça que esse homem de outro país, não é? Como esse cara pode ter entrado na sua cabeça? Cuidado, porque Yeshua também disse que naqueles últimos dias, até mesmo os eleitos, os escolhidos, seriam também enganados pelos falsos profetas e pelos anticristos que haveria no mundo. Não existe essa história. Ele não foi a reencarnação de Jesus homem. Parar para pensar na questão que Paulo bateu o martelo, que se mesmo que um anjo, que uma entidade, mesmo que um ser de luz, que um mensageiro, mesmo que alguma comunicação do mundo espiritual traga um novo evangelho, outras boas novas, que supere as boas novas que Yeshua trouxe, marcou toda a história de uma humanidade, a qual ele deu a sua vida, em primeiro lugar, para os judeus, em segundo lugar, depois, para os gentios. Ele marcou a sua vida. Por mais linda e bonita que seja, porque nós nunca queremos ser confrontados com os nossos pecados, nunca queremos ser confrontados com os nossos defeitos, com as nossas mentiras, com os nossos erros, com os nossos prazeres, com os nossos vícios. Nunca queremos ser. Aí quando vem a palavra, não pode, tenha controle, tenha domínio próprio, se contenha. Agora quando vem uma outra coisa, disfarçada de evangelho, de luz, pode. Tudo pode. Todas as coisas me são lícitas, estão aqui no mundo, mas nem tudo eu posso fazer. Guarda isso. Arrependam-se enquanto há tempo de vocês se arrependerem. Mudem a pregação de vocês. Mudem essa ideia gracista, que é uma ideia desgracista, que não tem nada a ver com a graça que Deus deu para o ser humano. Vocês estão completamente enganados. Como diz um irmão aqui, que eu não vou falar o nome dele, que vocês todos vivem no mundo de Nárnia. Por isso que vocês não saem disso. Tem vários grupos da graça aí. Eu acho legal, eu acho bacana. O interessante é que os grupos da graça aqui no Facebook, eles não me bloqueiam, eles não me excluem, eles não me censuram. Por que será que os administradores não me censuram? Não é? Porque eles sabem, eles estão entendendo que tem muito bocó, sabe? Vomitando aquilo que José Jesus Luiz Miranda
colocou na boca deles e eles engoliram e está regurgitando até agora. Cuidado com o alimento que você come, com a água que você bebe, com a fonte que você bebe. Cuidado. Cuidado para que você não incorra, né, na desclassificação, digamos, de eleito. Aqueles que Jesus deu, aquele que é chamado, por muitos são chamados e poucos são escolhidos. Você se sente o escolhido, gracista? Então, deixe de ser seguidor de Jesus Luiz Miranda e passe a ser seguidor de Jesus Cristo. Passe a ser seguidor de Yahshua, de Yeshua. Passe a entender as palavras do Evangelho. Não deturpe, não seja uma pedra de escândalo, não seja uma arma, não seja um mecanismo do inferno para levar as pessoas a desacreditarem em Deus e em sua palavra. Não faça isso, porque o preço que você vai pagar é muito alto. E aqui eu não estou ameaçando com essas bobagens de inferno, capeta e diabo, não como muitos fazem por aí. Você começa a pagar aqui mesmo. É Jesus quem diz que aquele que saiu do mundo e conheceu o Evangelho, a palavra, e depois rejeitou a palavra, para ele seria melhor amarrar uma corda com uma pedra e se lançar no fundo do mar. Olha a tensão, a gravidade ou a relevância, a importância que é conhecer as virtudes do reino dos céus, da espiritualidade em nós. Mas daí, incorrermos na cegueira, na burrice, na tapadice, né, na tolice de adorar um homem como meu pai na fé, como meu Deus, aí não dá, não é? Aí não dá. Se vocês gracistas, até mesmo eu, que muitas vezes, e eu não vou retirar o que eu falo, porque é o que me parece dentro do judaísmo onde eu cresci. Os judeus parece que adoram mais Moisés do que a Deus, do que a entidade, o Criador, o Eterno. Sabe? Como se Moisés fosse o Deus deles. Agora, vocês, gracistas, saíram de um sistema que já era ruim para ir para um sistema pior. Saíram da Assembleia, saíram da Deus e Amor, saíram da Batista, saíram da Presbiteriana, saíram da Metodista, para ir para um ministério podre, sujo, pior, enganatório, do crescendo em graça. Que é isso, minha gente? Vocês têm cérebro aí, o cérebro de vocês é cinza, não é marrom, não. Vocês têm capacidade, faculdade de pensar. Pega as escrituras, estuda. Vai lá, olha as palavras que Jesus está dizendo. Não é? Se disserem que o Cristo está ali ou acolá, não vá. É mentira. Muitos virão em meu nome, fazendo sinais e prodígios. É mentira. Aí vem um cara, aproveitador, espertalhão, com uma boa dicção, uma boa pregação, uma boa homilética, né, que eu digo, convence todo mundo, né, atrai um monte de gente, aquele campo energético de magnetismo, de fé, a crença, a fé das pessoas, como Jesus ensinou várias vezes, a tua fé te salvou, e fica aquele monte de gente ali, desenvolve a fé, é que nem o Edir Macedo faz, o Valdemiro faz, né? E aí a pessoa acaba recebendo uma graça, uma cura. Mas não foi nenhum deles que realizou, foi a própria fé da pessoa, como o Dr. Joseph Murphy está ensinando, através do pensamento que já está aqui dentro da gente. E aí a mulher fala que ele é o Deus dela. Ele foi adorado, aclamado como um Deus até a sua morte. E a igreja existe até aqui no Brasil hoje. Quando você vê o camarada na live, amados, amadas, não sei o quê, é gracista. Vem de lá. Comeu lá, passou pela escolinha do Jesus Luiz Miranda. Quando você vê essas papos furados aí, esses bordões aí, amada, igreja, tudo vem de lá. Então você tem que ficar esperto. E eu já tive experiência com um aí, sabe? Eu não vou nem entrar em detalhe aqui, porque eu não quero ser antiético.
com o comportamento dele com a esposa, com o comportamento dele com isso, com aquilo, sabe? Então, gente, vamos abrir os nossos olhos, faça uma oração na sua casa, pegue a palavra, busque com fé que o Ruach HaKodesh, não é? Que vem do alto, vai iluminar a sua mente, abrir os seus olhos, os seus ouvidos, vai tirar as escamas da cegueira e você vai, meu Pai, me perdoa, o que eu estava fazendo? Olha quem eu estava seguindo. Poxa, é mais fácil eu ir visitar o Henri Cristo aqui no Brasil, apertar a mão dele e dar um abraço nele, não é? Porque dentro da sociopatia dele, ou psicopatia dele, ou esquizofrenismo dele, ele não come, não rouba dinheiro de ninguém, ele condena isso e vive a vidinha dele lá. No mundo de Nárnia dele. Mas é um cara que não faz mal para ninguém e não toma o dinheiro de ninguém. Os vídeos que eu tenho aqui de José Jesus Luiz Miranda são escandalosos pra caramba. E como minha internet está ruim, eu peço perdão, não é? A matéria que tem, as matérias, tem o Roberto Cabrini, tem uma série de matérias sobre esse homem. Ele não tem moral nenhuma para tentar ser a reencarnação de Jesus. É o oposto, é a antítese total, não tem nada a ver com o Cristo ou com o Yeshua dos Evangelhos. Tá bom? O meu muito obrigado até agora por o Mohamed Aini, não é? E também o Ednei, a minha esposa Miriam. Bom, eu vou deixar aqui e eu vou tentar colocar essa live no YouTube. Eu acho que eu não vou conseguir, mas eu quero voltar com esse tema. Prometo para você, amanhã não vai ter nenhum problema, que eu vou estar lá, eu trabalho no hotel. É por isso que eu gravo 1h da manhã, que não tem ninguém, e lá eles me dão essa liberdade, tá bom? Onde eu trabalho aqui na Paulista, e eles me dão esse privilégio, né? Essa oportunidade de poder falar com você ali, com calma, direitinho, e eu mostrar os vídeos direitinho. Tá bom assim, gente? Tá bom? Eu peço perdão e desculpas, tá bom? E é isso. Mas fique esperto, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que entra pelo seu ouvido, pela sua boca, tá bom? Cuidado, não é? Para certas coisas nós precisamos ser cegos, mudos e surdos. Para certas coisas precisamos ser mortos para esse tipo de coisa. É muito ridículo. E o que mais me chama a atenção é as pessoas indo em massa, correndo atrás de um falso, de um cara que zomba pra caramba de tudo. Entende isso? E o pior de tudo, depois que ele morre, ainda tem a família e outros coligados que sustentam a mesma idiotice e a mesma mentira. Só que tudo isso é só por causa de uma coisa: dinheiro, poder, status, mansão, segurança, carro, helicóptero, jato. Nada é pelo reino de Deus. É muito complicado. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Foi só uma introdução. Mas amanhã à noite você pode ter a certeza que eu vou ter vídeos maravilhosos. Você vai ver o que eu vou mostrar para você. Tá bom? Até aqui, muito obrigado e shalom para você. Gente, por favor, eu vou fazer um pedido aqui. O meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube. Eu estou com 295 pessoas inscritas lá. Por favor, você que já está no meu canal do YouTube, vai dando like lá, vai compartilhando, aperte o sininho, para que o algoritmo, né, dessa plataforma reconheça que as minhas lives têm conteúdo. Me ajuda aí no YouTube. Você que não é inscrito, inscreva-se lá também, tá bom? E compartilhe o máximo que você puder. Muito obrigado, que o Eterno te abençoe, que a família do céu te ilumine, te guarde, te proteja, te dê saúde, vida e vitória, prosperidade na sua vida, tá bom? E você não precisa pagar nada, ok? Basta você acreditar que o poder dele está dentro de você. E que você siga essa fé linda, maravilhosa, dentro da sua casa, sem ser patrocinador, mantenedor, sem ser roubado, invadido, abusado
por esses urubus, por esses cães gulosos, por